E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos lá? Vamos mais uma aula? Mais um assunto aí para a gente aprender? Mais uma questãozinha aí para a gente matar nesse dia de hoje, né não? Vamos lá, a aula de hoje é Excel, planilhas administrativas, parte 2. Antes de entrar neste assunto, tenho algumas orientações para você. Primeiro, essas planilhas, né, que nós trabalhamos, sempre trabalhamos no Excel. E quando nós trabalhamos essas planilhas no Excel, o que eu vou fazer para você aqui agora é uma base, é um pouco da teoria. Eu peço que você capriche aí na prática, que você pegue as planilhas que tem sugerida no seu livro, que está na página 275, que tem sugerida aí no seu caderno de atividades, e que você pratique, né? Que você faça, que você ponha a mão na massa. Por quê? Porque nós vamos estar acostumando ao nosso cérebro a praticar aquela atividade. Então, quando você pratica, a tendência em você aprender e aprimorar certos assuntos é muito melhor. Vai ter muito mais eficiência se você praticar, tá bom? Então, eu vou te dar base teórica aqui, como você não estava na aula presencial, e vamos então acreditar que você vai se esforçar e que você vai fazer a prática, tá bom? Vamos lá? Introdução às planilhas administrativas, parte 2, né? Horas você vai perceber que eu vou estar falando diretamente com você, horas eu vou estar olhando um pouquinho aqui para o meu slide, mas não se preocupe que você também vai ter acesso ao conteúdo desse slide, tá bom? Então, pessoal, as planilhas administrativas são ferramentas essenciais para a organização, controle, análise de dados em qualquer área. Qualquer área que você precise analisar dados, que você precisa de informações precisas, nós podemos aplicar aí a planilha administrativa, certo? Elas são normalmente planilhas versáteis, são planilhas que qualquer um que pegue entenda a informação que ali está descrita. São planilhas que permitem realização de cálculos, permite eu fazer um relatório personalizado de acordo com cada departamento. Então, essa é a vantagem da planilha, porque você vai ter tudo que você precisa em um documento e vai facilitar o gestor aí na tomada de decisão, na análise de risco, certo? Aí eu vou colocar para você aqui algumas das principais planilhas que a gente costuma trabalhar. Tem a planilha de orçamento, planilha de vendas, planilha de controle de estoque, planilha de projetos. Então, quando a gente fala de planilha de orçamento, essas planilhas elas são fundamentais para controlar a entrada e saída de recurso, né? Essas planilhas ela possibilita a gestão financeira do empreendimento, do negócio, faz com que a aplicação desses recursos seja feita de forma eficiente, sem estar colocando dinheiro demais no departamento que já tem, sem retirar dinheiro de um departamento que está precisando de mais dinheiro, né? Então, essas planilhas de orçamento, elas são fundamentais nessa questão financeira da empresa, porque ela, justamente, que vai cuidar da questão do dinheiro em si, que o dinheiro é o coração da empresa. Por quê? Porque se eu não tenho dinheiro, eu não tenho como permanecer com aquela atividade. Ok, pessoal, copiado até aqui. No segundo, planilhas de controle de estoque. Pessoal, mais importante é se atentar nessa planilha de controle de estoque, aqueles empreendimentos que trabalham com produtos perecíveis, né? Então, se eu trabalho com produtos perecíveis, eu preciso primeiro vender tudo aquilo que eu tenho que estar em estoque e depois começar a vender os novos produtos. Tem até o método, né? Que é o PEP, o PEP, que é o primeiro que entra, né? Tem que ser o primeiro que sai. Então, se aquele produto que entrou ali, ele é perecível, você está vendo que no seu estoque tem bastante dele, venda ele primeiro. E aí depois, quando você repor o seu estoque, você vai começar a vender os produtos novos, né? Essa aí é a função da planilha de estoque, certo? É você saber qual produto você vai precisar repor,
é você saber quantas unidades de cada produto que já foram vendidas, é saber qual produto vende mais, é saber qual produto vende menos. Então, a planilha de estoque, ela é muito importante para te auxiliar nessa questão, né? Otimizando aí o seu tempo, né? Ao invés de você todo dia estar lá contando, todo dia você lá auditando, vendo o que já foi vendido. Se você tem tudo ali na sua planilha, fica muito mais fácil, otimiza o seu tempo, certo? Outra planilha bem importante é a planilha de vendas, né? Ela é utilizada para acompanhar todas as vendas de um empreendimento. Então, vendeu, vai estar lá anotado quem foi o vendedor, qual foi o produto, se tem código do produto, qual foi o valor do produto, quantas unidades foi vendida, qual foi o valor total vendido. Então, essa planilha de vendas, ela faz todo esse papel de gestão de vendas mesmo, de quem vendeu e todas as informações pertinentes à venda. E tem a planilha de projetos, que é essencial para o planejamento e gerenciamento de projetos, né? Controla prazo, controla também os recursos investidos. Exemplo que eu trabalho com uma construtora. Essa construtora fez um contrato comigo e eu tenho 5 meses para poder entregar aquilo ali pronto. Então, eu vou ter na planilha ali o que foi feito cada dia e qual é a média de tempo, qual é a estimativa que eu vou ter para poder entregar esse trabalho. Então, pessoal, a planilha a gente vê que abrange muitos outros setores, não só o financeiro. Já falei em uma outra aula passada que, na minha concepção, uma planilha muito importante é a planilha do fluxo de caixa, certo? Por quê? Porque essa planilha ela vai me mostrar a questão da entrada e saída de dinheiro, a questão da receita, que é tudo aquilo que eu estou obtendo em meu favor, tudo aquilo que é positivo, versus a despesa, que é tudo aquilo que eu estou gastando, todo o custo que eu estou tendo com a minha atividade. Então, a soma, né, da receita menos tudo da despesa, eu vou ver ali se eu estou tendo lucro ou se eu estou tendo prejuízo, certo? E através desse fluxo de caixa que é feito, aí a gente pode fazer análise, né, e controlar o que precisa ser controlado, talvez mudar a rota aí de algum departamento, talvez mudar o objetivo, mudar a forma com que vem sendo conduzido para que eu tenha um resultado satisfatório para a minha empresa, certo, pessoal? Então, esse é o apanhado, né, da importância aí do fluxo de caixa. E aí, pessoal, dentro disso, como a gente está falando das planilhas, é importante a gente entender alguns elementos básicos, certo? Vamos falar sobre coluna, sobre linha e sobre célula. Vou deixar aqui uma imagem para você mostrando, né, o que é uma coluna, o que é uma linha e o que é uma célula. Mas é muito simples. A coluna, você vai imaginar a sua coluna. Qual é a posição? Esta aqui. Esta é a posição da sua coluna, certo? Sempre nessa posição. A linha, imagine uma linha de caderno. Esta aqui. Então, tudo que está nessa posição, ela é uma linha. E célula, o que é? Célula vai ser informação que vai estar entre uma coluna e uma linha. Cada quadradinho que você vê na sua planilha que você está trabalhando aí no Excel, vai ser uma célula, certo? Explicando assim a grosso modo, que quando você pega mesmo ali no computador, você vai ter a noção. Então, sempre que você está aqui, ó, na coluna, certo? Na linha, o que estiver no meio entre um e outro vai ser a sua célula, tá certo, pessoal? Aí vem a barra de tarefas. O que é a barra de tarefas? Vou deixar outra imagenzinha aqui. Todas aquelas ferramentas que existem acima, quando você abre o seu Excel, aquilo ali é a barra de tarefas. Dentro dela, eu tenho N possibilidades, eu tenho um universo de ferramentas ali que eu posso utilizar para poder tornar a minha planilha mais atrativa, mais eficiente, mais eficaz, certo? Dentro, a gente pode fazer a formatação das células. O que é essa formatação de células? Eu posso ajustar a cor da fonte, o tamanho, o alinhamento, preencher com outras cores. Eu posso também inserir dados ali, né? Eu posso adicionar texto, número, forma,
gráficos, imagens. Eu posso fazer dentro também da minha planilha ali no Excel, operações matemáticas, né? A questão da soma, soma-se, eu posso fazer divisão. Várias operações matemáticas, elas são feitas dentro do Excel. E aí tem as possibilidades também de você fazer funcionalidades avançadas dentro do Excel, né? Não é, o nosso curso, a gente tem Excel, não é avançado, porque a nossa área é administrativa, mas a gente pode usar funções pré-definidas, né? Como o SI, como o PROC-V, como Conte-Se e outras, infinidade de funções, né? Que nós vamos estar aí aprendendo algumas durante o nosso curso, certo? Mas é importante, pessoal, eu vou frisar novamente, Excel você aprende praticando, né? De tanto você usar algumas fórmulas, vai chegar um momento que você vai saber ela de cor, decorada ali. Mas, enquanto você não tem essa prática, não tem essa habilidade, você precisa pegar o seu livro, sentar em frente ao seu computador e praticar, tá bom? Combinado assim? E aí a gente vem falar um pouquinho sobre formatação condicional no Excel, certo? A formatação condicional, pessoal, eu vou trazer 3 tópicos aí para vocês nessa questão, que é a definição de regras, que é a formatação de célula e a visualização dos dados que você fez ali, tá bom? Na questão de definir as regras, criar as regras que alterem a aparência das células com base em valores, em datas, textos ou algum outro critério, né? Essa formatação aí, onde você vai definir as regras e a aparência, você pode estipular por cores, exemplo. Na coluna vendedor vai ser todo de uma cor, na coluna vendas vai ser tudo verdinho, na coluna prejuízo vai ser tudo vermelhinho. Então, você vai definir quais são as regras da sua planilha, tá certo? Na formatação das células, nós podemos alterar a cor de fundo, mudar a cor da fonte, mudar o estilo da fonte. E nessa questão, pessoal, eu volto a bater na tecla. Porque o que a gente vê, às vezes, é a pessoa fazendo uma planilha e fazendo ali do jeito que ela gosta de fazer. Só que você tem que entender que a planilha é um instrumento para auxiliar na tomada de decisão. Logo, essa planilha, ela não vai ser utilizada apenas por você. Então, você tem que pensar que a planilha, ela precisa ser muito bem elaborada para que outra pessoa compreenda aquilo ali que está descrito na planilha, tá bom? Então, não é algo que você vai deter a posse ali unicamente, exclusivamente. Então, você tem que fazer como se fosse uma redação. Você tem que fazer para alguém outro entender, tá bom? Fechado? E aí vem a questão de visualização de dados, né? Que é justamente o que eu falei. É outra pessoa pegar e saber interpretar aquilo que eu coloquei, né? Você pode ali destacar valores relevantes, você pode inserir um comentário. Tudo isso com a intenção de facilitar a análise de dados que está dentro da sua planilha. Tá bom, pessoal? E aí vamos lá no slide número 7, que é utilizando a função SI, né? A função SI é um teste lógico, né, que é feito dentro do Excel. Então, ele realiza um teste lógico e retorna um valor se o teste é verdadeiro ou outro se o teste é falso. É muito bom essa função SI para a gente ver, né, às vezes quem vendeu mais, quem vendeu menos, se vendeu, se não vendeu, quem vendeu mais. Então, tudo isso são questões que você pode estar colocando aí para poder aumentar a informação dentro da sua planilha, né? E aí, pessoal, vem a questão das dicas de formatação e da organização. Primeiro, você usar sempre linhas e colunas, né? Para poder você estar organizando ali a sua planilha. Formatar o texto, né? Usar diferentes tamanhos, exemplo. No título, você pode usar um tamanho diferente do que as demais informações que vai estar ali na coluna. Você pode usar, talvez, uma cor diferente. Você pode usar talvez um itálico. Você pode botar tudo em negrito. Mas de forma que chame a atenção para aquele seu título, tá bom?
Podemos usar também as cores e as bordas, né? A gente pode fazer talvez ali uma página só 2 planilhas e separar ali pelas bordas, tá bom? E podemos inserir dentro dessas planilhas gráficos, tabelas, imagens, coisas que vão facilitar na hora que alguém pegar ali a minha planilha, ele vai já bater o olho e vai saber do que ele está precisando analisar. Se vocês olharem aqui no slide número 8, eu coloquei até um exemplo, né, de uns gráficozinhos. Aí tem a questão do gráfico em forma de pizza, né? Então, são coisas que a gente pode utilizar para tornar a nossa planilha que ela seja, né, de mais fácil compreensão e mais intuitiva, certo? Pessoal, ainda falando das planilhas administrativas, elas servem também para um orçamento pessoal nosso. Muitas pessoas têm essa dificuldade na questão de controle financeiro, de controle de gastos, né? Então, é importante você ter uma planilha sua, pessoal, para você ir fazendo e você ir trabalhando e vendo como é que você está fazendo essa planilha, vai te direcionar durante o mês aí, tá bom? Então, esse controle de receitas e despesas, esse controle do que você tem gastos, de que você tem gasto durante o mês, o que é necessário, o que não é. Tudo isso você pode acompanhar dentro de uma planilha e assim facilitar o seu dia a dia, tá bom? E aí tem também a questão da planilha para relatório de vendas. É muito importante fazer esse acompanhamento diário, saber quanto foi que fechou o dia, para ali no final de semana você fazer um apanhado da semana toda, né? Analisar o desempenho das vendas, identificar as tendências, né? E aí, quando você sabe disso, exemplo, Dia dos Pais, vai vender muito o quê? Vai vender caneca, vai vender boné. Então, já você sabendo disso, vai se antecipar, você tem ali um relatório dizendo quanto disso você tem no estoque, quanto você precisa comprar. Então, pessoal, as planilhas administrativas, elas são muito importantes na tomada de decisão. E você, como administrador, deve estar atento a todas essas informações, a como está sendo elaborada a sua planilha. Por quê? Porque a partir do momento que você elabora uma planilha onde outros departamentos conseguem pegar e enxergar o que está acontecendo, ali vai facilitar as tomadas de decisões dos seus colegas de trabalho também, certo? Pessoal, para a gente concluir essa questão da planilha financeira, elas são essenciais para o sucesso financeiro de qualquer empreendimento. Por quê? É através dela que nós vamos poder medir a saúde financeira da atividade. É através dela que a gente vai poder medir a questão da liquidez da empresa. Né? É através dela que nós vamos avaliar o desempenho dos funcionários. Então, é uma responsabilidade grande para o administrador trabalhar com essas planilhas. Portanto, ela deve ser feita, deve ser elaborada livre de erros, livre de redundâncias, né? Talvez informação que você já colocou em uma planilha e você está colocando em outra de forma desnecessária. Então, quanto mais precisa a sua planilha, com informações verídicas, né? Com informações claras, uma planilha de fácil compreensão vai auxiliar aí o gestor na tomada de decisão e vai auxiliar também aí no traçar de novos objetivos, né? E vai também ajudar na decisão estratégica para poder manter ou parar certo tipo de atividade, tá bom? Pessoal, só um combinado com vocês, eu vou deixar um videozinho explicando como você vai fazer as atividades aí no seu computador, tá bom? É um videozinho bem curto, mas eu achei muito relevante para o seu aprendizado. Então, junto com esta aula, você vai receber um vídeo também que eu sugiro que você assista atentamente e tente praticar o que vai ser colocado, tá bom? Então, obrigada, é isso aí.